Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. E o tema de hoje é: quanto vale andar no Espírito? Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Vivemos em uma sociedade que mede o valor das coisas pelo dinheiro, pelo sucesso ou pelo reconhecimento humano. As pessoas perguntam: quanto vale uma casa? Quanto vale um carro? Quanto vale uma empresa? Quanto vale um investimento? Mas existe uma pergunta muito mais importante, que é: quanto vale andar no Espírito? O apóstolo Paulo apresenta aos Gálatas um contraste entre duas formas de andar, segundo a carne ou segundo o Espírito. A carne apresenta nossa natureza pecaminosa, inclinada à rebelião com Deus. E o Espírito representa a atuação de Deus no coração do crente, produzindo uma santidade ou produzindo a santidade e a comunhão com Deus. É interessante observarmos que em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Na perspectiva cristã reformada, entendemos que o homem não pode vencer o pecado sozinho, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos. Somente o Espírito Santo é capaz de produzir uma verdadeira transformação. Portanto, andar no Espírito não é uma opção para o cristão. Andar no Espírito é uma necessidade vital para o cristão. Primeiramente, nós devemos entender que o pecado sempre oferece satisfação imediata. Sempre oferece algo que tenha efeito imediato. Ele promete prazer, ele promete liberdade, ele promete felicidade, ele promete muita coisa. Porém, suas promessas geralmente são enganosas. Moisés compreendeu isso quando preferiu sofrer com o seu povo do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado na corte egípcia, conforme nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 25. Andar no Espírito exige renúncia, exige deixar de lado muitas vezes a nossa própria vontade, mas em compensação, se deixarmos de lado as nossas vontades, nós podemos experimentar a produção de algo muito melhor do que viver no pecado. Muito melhor que o pecado não pode oferecer, que é estar com Deus, a comunhão com Deus. Então, a alegria que essa comunhão gera, uma alegria que a palavra de Deus descreve como a alegria indizível do crente. Ela é duradoura e ela passa a influenciar em muitos momentos da nossa vida, para que passemos pelos momentos difíceis, sempre cantando e louvando ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. O pecado, ele deixa culpa, ele deixa escravidão, ele deixa o vazio. O Espírito, por outro lado, ele produz liberdade, santidade, verdadeira satisfação. Por isso, o andar no Espírito
vale infinitamente mais do que qualquer prazer temporário oferecido pelo mundo. Então, o que nós podemos entender é que a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela nos leva àquilo que Jesus falou para os seus discípulos. De que adianta, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas sacrificam a comunhão com Deus em busca do dinheiro, da satisfação momentânea, mundana. Há pecados que sacrificam a nossa comunhão. Há pecados que nos afastam de vivenciar esse envolvimento, essa comunhão com Deus. O problema surge quando essas coisas que ocupam o nosso coração começam a nos afastar de Deus. Veja bem, você ter prosperidade, você ter dinheiro, você ter patrimônio, você construir patrimônio, nada disso é um mal em si. O que torna o mal todas essas coisas é quando essas coisas passam a ocupar o lugar de Deus no seu coração, virando assim uma idolatria, um ídolo. Não é o pecado de trabalhar para conquistar a sua vida, para conquistar bens, para prosperar, para construir um certo padrão de vida interessante. Mas é você colocar o seu coração apenas nisso. O Espírito Santo nos ensina a viver com prioridades eternas. Podemos ter todas essas coisas, fazer todas essas coisas, conquistar todas essas coisas, mas sempre com o ponto principal de que a comunhão com Deus deve ser a prioridade da nossa vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os bens materiais, eles têm valor, mas têm um valor limitado, só para essa vida. Mas se nós buscarmos as coisas do alto, a comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, a sensibilidade espiritual para lidar com as coisas eternas, então nós estamos, ao mesmo tempo, preparados para vivenciar o extraordinário de Deus, quanto para curar a nossa própria alma, restaurar a nossa própria condição emocional e se preparar para uma vida eterna. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, andar no Espírito nos conduz a investir naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Aquilo que é realizado por Deus, ela permanecerá para sempre. Paulo ensina que o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que nós encontramos aqui? Essas virtudes, que são virtudes que podem estar presentes na nossa vida e elas não podem ser compradas. Não podem ser fabricadas pela força humana. São evidência da presença de Deus na vida do crente. E essa presença é que tem o maior valor, muito maior do que qualquer ouro e prata. Porque o Espírito trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, produzindo a santificação juntamente conosco, porque nós cooperamos nessa área da santificação, e para formar riquezas espirituais maravilhosas e eternas. Veja, nós não estamos aqui pedindo que você faça ou crie riquezas no mundo, mas que essas riquezas não podem tomar o lugar de Deus. Você quer ser rico ou você já é rico? Bênção, Deus te abençoe muito mais. Mas pense, primeiro Deus, depois as outras coisas.
Nunca troque os seus bens, né? Nunca troque Deus pelos seus bens, porque não é bom. Viu? Então, o que nós estamos falando aqui é que o dinheiro pode ser perdido, os bens podem ser perdidos, mas a comunhão com Deus jamais será perdida, porque uma vez que você recebe Jesus como seu Salvador e anda nos caminhos do Senhor, o próprio Senhor lhe prepara para lhe dar muito mais do que você pede ou pensa, e essa é a realidade da nossa vida.